E aí galera, beleza? Suave, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Wirlan, professor de Ciências Humanas, História, Filosofia e Sociologia. Então se você gosta, meu irmão, deixa o seu like, compartilha o vídeo e vamos embora, vamos estudar, velho. Hoje nós vamos estudar uma série de rebeliões que aconteceram na América Portuguesa. Então se liga, bicho. Então, bicho, entre 1500 e 1822, que é o período colonial do Brasil, já que 1822 é o ano da independência do Brasil, esse período nós vamos ver aí várias rebeliões. Nós vamos observar que houve várias rebeliões na América Portuguesa, que é conhecida como uma colônia aqui chamada Brasil. Então esse período colonial, esse período da América Portuguesa, houveram várias rebeliões, das quais nós vamos ver agora. Se liga. A primeira revolta que nós vamos trabalhar aqui é a revolta de Beckman, em 1684. No século 17, a base econômica do Grão-Pará e do Maranhão eram as chamadas drogas do sertão, como cacau, canela, castanha do Pará, pequi, guaraná e entre outras coisas. Eram os indígenas escravizados que cuidavam da extração dessas riquezas da floresta. Tiravam tudo aquilo da floresta, tiravam esses produtos da floresta e levavam para os colonos da região. Além disso, eram esses escravizados indígenas que cuidavam e tocavam, então, a produção de açúcar nos engenhos daquela região de Maranhão e do Grão-Pará. Grão-Pará, para quem não sabe, é a região onde hoje fica o Amazonas e o Pará. Então o que acontece? O governo português, ele chega a uma certa medida aí no século XVII, que ele proíbe a escravização dos indígenas, justamente por causa de uma pressão também dos jesuítas e também porque o rei de Portugal não tinha um controle dessa escravização aqui no Brasil, ou seja, ele não recebia com essa escravização, ele ganhava mais dinheiro com a escravização dos africanos, e isso ele recebia pra caramba, mas com a escravização do indígena ele não tinha nenhum controle. Por isso que não era vantajoso para ele e por isso então que ele proíbe a escravização do indígena aqui no Brasil. E assim que foram informados esses colonos daquela região de que a escravização do indígena foi proibida, o que acontece? Eles se revoltam, porque eles dependiam diretamente dessa escravização dos indígenas para recolherem essas riquezas, essas drogas do sertão. Os colonos então protestaram e exigiram uma atitude do governo português. Tentando contornar toda aquela situação, Portugal então cria a Companhia de Comércio do Maranhão, que se comprometeu em vender escravizados africanos para aqueles colonos. Porém, bicho, aquela companhia não cumpriu o comprometido, que era de trazer escravos africanos, escravizados africanos. Além de não trazer a mão de obra africana, essa companhia falsificava pesos e medidas, ou seja, era bastante corrupta na questão comercial, cobrava caro pelos produtos que vendiam, ou seja, bacalhau, sal, farinha de trigo, e além disso eram produtos de baixíssima qualidade. Além de ser caríssimos, eram de baixa qualidade, bicho. Além de cobrar muito caro por aquilo que não se produzia na região, como essas coisas que eu citei, também pagavam muito barato por esses produtos dos quais os colonos daquela região eles vendiam, como essas drogas do sertão, então eles pagavam baratíssimo por isso. Os colonos então começaram a planejar uma revolta contra essa companhia que estava sacaneando com a cara deles. Os jesuítas e o governador local também, acusado então pelos colonos de corrupção e de favorecer então os seus protegidos. Então, bicho, eles foram liderados por um grande senhor de terras, ali um senhor de engenho chamado Manuel Beckman, ou então conhecido popularmente como Manuel Bequimão. Então, bicho, eles com armas, eles invadiram os armazéns da Companhia de Comércio do Maranhão, velho. Destituíram o governador do Maranhão, ocuparam o colégio dos jesuítas lá em São Luís, obrigando dezenas de jesuítas a meterem, meu irmão, sebo nas canelas, fugirem, velho. Esse movimento armado então ficou conhecido como a Revolta de Beckman. O governo português, é claro que não ia ficar calado e vendo toda aquela situação. Claro que ele ia responder. Então, o governo português responde o seguinte: envia para o Maranhão soldados e um novo governador-geral do Maranhão que reprimiram os rebeldes, bicho, botaram quente nos caras, botaram e meteram o cacete neles e condenaram o líder dessa revolta para a morte e morte de forca, velho, para servir de exemplo.
Antes disso, o Manuel Beckman, mais a galera dele, passou um ano governando a região do Maranhão antes que chegassem essas tropas de Portugal para meter o cacete neles e acabar com essa revolta. Então Manuel Beckman foi colocado na forca e enforcaram o cara, mataram ele, apagando assim de vez essa revolta, essa rebelião. Mas ao mesmo tempo que matou os caras, né, que deu um fim nessa revolta, eles atenderam às exigências dos colonos. Extinguiu a Companhia de Comércio do Maranhão e voltou a permitir a escravização dos indígenas. E essa foi então a revolta de Beckman. A Guerra dos Emboabas foi um conflito que durou 2 anos ali onde hoje é a região de Minas Gerais. Por volta de 1693, o paulista Antônio Rodrigues Arzão descobriu o ouro onde hoje é a cidade de Sabará, lá em Minas Gerais. Nos anos seguintes, houve novas descobertas de várias minas de ouro naquela região, como as minas de Vila Rica, onde hoje é a cidade de Ouro Preto, e por isso, bicho, que essa região ficou conhecida como as Minas Gerais. Quando essa notícia de que havia ouro naquela região foi espalhada por todo o Brasil e também por todo Portugal, milhares de pessoas de diversas condições sociais começaram a rir para aquela região, bicho. Pessoas que vinham de Portugal, pessoas que vinham do Rio de Janeiro, que vinham de outras regiões do Brasil, de outras regiões do território colonial. Quando eu falo território colonial, falo do território que era de Portugal aqui no Brasil. E elas vinham atraídas justamente pela ideia de um enriquecimento fácil. Então, bicho, o que é que aconteceu? Eles planejaram e vieram vários africanos para essa região. Eles trouxeram vários africanos escravizados para aquela região da Minas Gerais, principalmente africanos que vinham da região da mina, né, de Miné, onde eles eram especialistas em trabalhar com mineração. E aí, cara, nos primeiros anos de mineração ali naquela região, aconteceu vários conflitos, justamente porque a galera tinha um conflito ali de fui eu que cheguei primeiro, não, vocês chegaram depois, e o ouro agora é meu, esse ouro, essa mina é minha, bicho, então se liga, tô de olho em tudo, doido, se tu chegar aqui e botar o pezinho na minha mina, eu vou meter bala no teu focinho, doido. O maior conflito de todos esses foi o conflito chamado Guerra das Emboabas, que foi um conflito entre os paulistas e entre aqueles que estavam chegando de outras regiões do Brasil e também os portugueses que vinham de Portugal. Aqueles que vinham de outras regiões eram chamados de forasteiros. Eles também pretendiam explorar aquela região de Minas para então conseguirem a ideia ali de enriquecer, de ter ouro. Os portugueses então foram apelidados pelos paulistas, que foram um dos primeiros a chegar àquela região, de Emboabas, que é uma palavra indígena que significa aves de pés plumadas, de aves que têm penas nas suas pernas, nas suas patas. Era um modo como eles enxergavam os portugueses com as suas botas lá em cima e tal, né? Mas também tem outra interpretação que mostra que os Emboabas significa forasteiros. Mas é interessante falar que é uma palavra indígena porque muitos daqueles que eram paulistas e descobriram essas minas ali naquela região da Minas Gerais, eles eram descendentes de indígenas, eles falavam indígenas, eles falavam tupi, não falavam português. O costume era falar a língua tupi, era a língua dos caboclos, era a língua rude, e muitos deles eram realmente isso, eles eram caçadores de índios, eles eram caçadores de pessoas, eles caçavam essas minas também, caçavam essas riquezas e eles viviam embrenhados dentro dos matos justamente fazendo isso. Por isso que eles eram conhecidos também como pessoas rudes, pessoas que não falavam português, pessoas que viviam dentro dos matos, conhecidos também como bandeirantes. Eles apelidaram esses paulistanos os portugueses de Emboabas. Os forasteiros, então chamados de Emboabas, eles foram liderados por um comerciante português chamado Manuel Nunes Viana. Eles foram proibidos além de chegar naquela região e começar a explorar o ouro, e justamente por causa dessa proibição eles pegaram em arma, meu irmão, e começou um conflito que durou 2 anos, um conflito entre os paulistanos e os Emboabas, ou seja, os forasteiros. Durante os conflitos, os Emboabas então nomearam o líder, o Manuel Nunes Viana, como governador
daquelas minas, de todas as minas de ouro, tá ligado? O conflito ali foi vencido pelos emboabas, os paulistas perderam, São Paulo sempre perdendo, bicho, coitados. E para melhor controlar a sua colônia, o governo de Portugal então decide fazer o seguinte: enviar ao Rio de Janeiro um novo governador, criar a capitania de São Paulo e a capitania das minas de ouro, lá em 1710, que até então essa região das minas faziam parte da capitania do Rio de Janeiro. Outra coisa que eles fizeram foram elevar os povoados daquela região em vilas. A primeira vila da região foi a vila de Ribeirão da Nossa Senhora do Carmo, lá em 1711, a atual Mariana. Depois então veio aí a Vila Rica, que é hoje a cidade de Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e entre outras cidades ali, outras vilas que hoje são cidades lá de Minas Gerais. Enfim, foi um conflito muito sangrento, um conflito ali naquela região de Minas Gerais que durou esses 2 anos e que muitas pessoas morreram justamente pelo conflito do controle do ouro dali daquela região, onde então Portugal começou a ter um maior controle daquela região com um rei, que daquela época o rei era o Dom João V. A Guerra dos Mascates também foi outra rebelião que surgiu aí nesse período da colonização no Brasil. Na segunda metade do século XVII, o açúcar brasileiro ele vinha perdendo preço lá na Europa, justamente por causa dos concorrentes ali das Antilhas, daquela região do Caribe, onde os holandeses também produziam açúcar. Com isso, os senhores de engenho de Olinda, eles iam se endividando cada vez mais com os comerciantes lá de Recife. Assim, esses comerciantes de Recife, que foram chamados pejorativamente pelos senhores de engenho de mascates, foram enriquecendo cada vez mais, enquanto os senhores de engenho de Olinda eles foram ficando mais endividados. E aí nós vimos então que nasce uma forte rivalidade entre esses comerciantes de Recife e os senhores de engenho de Olinda. Lembrando que Olinda era a vila e que Recife fazia parte dessa vila, não era uma cidade independente, não era uma vila autônoma, e sim era Olinda que tomava conta de Recife. Por isso que, embora esses comerciantes de Recife, que na maioria das vezes eles eram portugueses, eles não tinham autonomia política em Olinda. Por quê? Porque quem eram os políticos de Olinda eram justamente os senhores de engenho, que eles eram os líderes dessa vila, da Vila de Olinda. E aí os comerciantes de Recife, os mascates, chamados pelos senhores de engenho, eles, conscientes de sua força, eles se reuniram e pediram ao rei de Portugal que desse então a autonomia de Recife, que Recife se tornasse então uma vila. Sendo eles portugueses, a maioria deles portugueses, o rei de Portugal atendeu o pedido desses comerciantes de Recife e então deu autonomia a Recife, separando Recife de Olinda. Então, o que acontece? Eles montam ali um pelourinho, onde esse pelourinho ele serve como um símbolo da autonomia de uma vila. O pelourinho é uma coluna de pedra que serve como símbolo da autonomia daquela vila, onde se tivesse um pelourinho, realmente você entendia que aquela vila, aquela região ali, ela era autônoma. E também serviam para castigar os escravos, então levavam escravos para castigar publicamente aquele escravo que era rebelde, que fugia, que não cumpria ordens. Enfim, cara, preste bem atenção, que isso foi uma coisa que foi se desgastando, essa rivalidade entre os comerciantes de Recife e os senhores de engenho. Não foi uma coisa que acontece do dia para a noite. Foi se desgastando esse relacionamento entre esses dois grupos. E aí, quando o rei de Portugal atende esse pedido dos comerciantes de Recife, lá em 1710, começa a bagaceira, doido. Porque os senhores de engenho, quando foram informados dessa situação, eles pegaram as armas, bicho, eles disseram, esse negócio não aceita não. Pera aí, bicho, os caras, além de rico, zomba da nossa cara, chama nós de pé rapado, nós chamamos eles de mascate, pra ver se pelo menos a gente tem uma dignidadezinha a mais. Peraí, os caras ainda têm autonomia a Recife? Não, bicho, pegaram em arma e invadiram Recife, doido. Chegaram lá, a primeira coisa que fizeram foram destruir o pelourinho lá no centro do Recife, dando início então à guerra chamada Guerra dos Mascates. O governo português, claro, ele não ia ficar só assistindo toda essa bagaceira que estava acontecendo ali no Recife. O que acontece? Ele intervém, mas ele não intervém em favor dos senhores de engenho, que já não eram tão portugueses assim. Ele intervém justamente
para a galera que era portuguesa, para a galera que eram os comerciantes de Recife. Mandou soldados reprimirem todos os que participavam ali dos senhores de engenho, daquele grupo dos senhores de engenho, ou seja, reprimiram os olindenses e enviou um novo governador para aquela região. Recife, então, foi confirmada como uma vila independente e ainda tornou-se capital de Pernambuco. O novo governador pernambucano, um cara chamado Félix José Machado, perseguiu os líderes dos senhores de engenho, a começar por um cara chamado Bernardo Vieira de Melo. Ele foi preso e condenado por crime de lesa majestade, ou seja, de ser rebelde contra a majestade, contra o rei. Foi a primeira vez que a coroa portuguesa contraria as vontades das elites locais, das elites da colônia dos colonos. Conhecida aquela elite, os senhores de engenho, como a nobreza da terra. A outra revolta que nós vamos falar é a revolta de Vila Rica, lá em 1720. Mas primeiro vamos ver aqui um contexto da coisa para então entendermos como é que essa revolta surgiu ali em 1720 em Minas Gerais. Para controlar a exploração do ouro ali em Minas Gerais, o governo de Portugal, o governo real, coloca vários impostos, cobra vários impostos naquela região. Começa a julgar os crimes de quem fazia ali algum crime, ou seja, começa a colocar lei no negócio, começa a fazer ali controlar realmente aquela região, tanto juridicamente como fiscalmente. O rei de Portugal então cria em 1702 a Intendência das Minas. Na fase inicial ali do ouro, da exploração do ouro, eles utilizavam dois materiais, que era a bateia, que é aquele prata assim, parece um chapéu chinês que eles colocam no leito, no riachozinho, e tirando ali as impurezas, tirando as pedras e fazendo aquele movimento que o ouro, ele é um metal mais pesado, ele vai ficando lá no fundo. Então eles faziam primeiramente utilizando essa bateia, e o outro é o almocafre. Era uma enxada pequena e pontiaguda, tinha uma ponta ali, onde eles quebravam ali as pedras do leito do rio, onde ali soltava-se o ouro e o ouro descia rio abaixo, eles com aquelas peneiras ali, com aquela bateia, que é aquele, parece um chapéu ali de chinês, eles tiram ali o ouro. Depois, bicho, é que eles foram fazendo outras técnicas de exploração do ouro, utilizando outras máquinas, enfim. Por exemplo, a roda do rosário, que vocês podem observar aí. Mas, bicho, ao mesmo tempo que eles incentivavam, o governo português incentivava a exploração do ouro, eles aumentavam ainda mais os impostos daquela região. Cobravam ali impostos sobre os homens livres para comprarem escravos, tecidos, comida, alimento, ferramenta, coisas que eram produzidas ali para a agricultura. O próprio ouro tinha muito imposto sobre ele. O mais importante desses impostos era o imposto chamado o quinto, que era exatamente 20% da produção de ouro que era ali extraída naquela região. Então alguém que tinha alguma mina e extraísse ouro daquela mina teria que tirar 20% daquela extração para o rei de Portugal. A cobrança de impostos, elas eram feitas exatamente nas estradas que ligavam o Rio de Janeiro a São Paulo, São Paulo à Bahia, sempre policiadas e muito bem seguras por uma polícia chamada os Dragões do Regimento das Minas. Mas uma coisa interessante, quanto maior a opressão fiscal, ou seja, a opressão dos impostos, quanto maior fosse essa busca por mais impostos, uma coisa interessante surgiu. A população reagia com contrabando. Os caras, meu irmão, fugindo dos impostos, escondia ouro entre os dedos, nos saltos, nas solas dos sapatos, das botas. Colocava ouro, bicho, em doces e salgados, em que as quituteiras, que eram escravizadas, escravos que vendiam quitutes, doces, em seus tabuleiros. Eles colocavam ouro até em estátuas, em imagens de santos, doido. Não é à toa que a expressão que nós utilizamos hoje de santinho do pau oco, que é uma pessoa que tem cara de santo, mas que de santo não tem nada, justamente vem desse período onde os santos, eles faziam lá um oco dentro do santo, faziam um santo
do pau oco, onde guardavam ali dentro daquele espaço o ouro e ninguém percebia ali que tinha ouro dentro daquele santo. Então o contrabando do ouro aumentava cada vez mais e o governo português fechava o cerco, apertava ainda mais a segurança policial. Preste bem atenção, a região de Minas nesse período era uma região perigosa, cheia de gente que era malfeitora, ou seja, bandida até umas horas, bicho. Era uma região muito hostil, muito violenta. Para dificultar o desvio, ou seja, os contrabandos, em 1719 foi criado um negócio. Criou-se as casas de fundição, ou seja, era um local onde o ouro bruto era levado a uma casa específica para fundir aquele ouro, ou seja, derreter aquele ouro e colocar em uma barra, ou seja, colocando na barra, já colocando o selo e muitas vezes até já tirando o quinto para o rei, para a família real. Das casas de fundição, aquele ouro que já estava todo em barra de ouro e tal, já ia ser levado para a provedoria da Fazenda Real, de onde desse local o ouro era levado até o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro era levado até Lisboa, em várias embarcações no Porto do Rio de Janeiro até Lisboa. De Lisboa, incrível que pareça, não ficava muito tempo ali em Portugal. Ou seja, Portugal não aproveitou muito do ouro que era extraído do Brasil, porque ele se endividou de uma tal forma com a Inglaterra que quase todo o ouro, quase que 50% do ouro extraído aqui no Brasil está lá na Inglaterra e não em Portugal. Portugal utilizou basicamente 30% do ouro que foi extraído no Brasil para construir alguns palácios de Portugal. A criação dessa casa de fundição, que diminuía, claro, o contrabando, onde eles aceitavam somente o ouro circulando se o ouro for fundido, aumentou ainda mais a insatisfação entre os mineradores e, claro, a todas as pessoas que contrabandeavam esse ouro, já que eles não só reclamavam da questão dos impostos, mas também pelo preço dos alimentos, porque, preste bem atenção, você pode entender que os mineradores de Minas Gerais ali, eles eram ricos, mas não eram. Quem era rico naquela região era quem vendia alimentos, ou seja, os comerciantes, os donos de mercado, eles eram realmente os poderosos, os ricos daquela região, porque eles vendiam alimento, e alimento ali era escasso, alimento ali era difícil, já que a galera se concentrava unicamente em explorar e conseguir ouro. Por isso, a galera estava insatisfeita, porque o preço dos alimentos estava lá em cima, estava altíssimo. E aí juntou essa questão da casa de fundição, o preço de alimento, a galera se revolta, então criou-se aí uma revolta ali na cidade, na vila, chamada Vila Rica, onde hoje é Ouro Preto, no ano de 1720. Como eu já disse, as principais exigências desses rebeldes ali eram justamente acabar com a casa de fundição e diminuir os preços dos alimentos. Essa revolta ela não foi recebida com bom gosto por Portugal, ela foi duramente reprimida e seus principais líderes, por exemplo, o tropeiro Filipe dos Santos e o minerador e comerciante chamado Pascoal da Silva Guimarães, eles foram presos, cara. Preste bem atenção, eles foram presos. E se liga, Filipe dos Santos ele foi morto e esquartejaram o cara, colocando pedaços do corpo desse cara nos 4 cantos dessa vila, nos 4 cantos ali daquela região, mostrando o seguinte, olha, se liga, se tu se revoltar, se tu, meu irmão, começar a fazer uma rebelião, tu vai sofrer as mesmas consequências que Filipe dos Santos, vai morrer e ser esquartejado. Para aumentar ainda mais o controle da colônia ali nas Minas Gerais, da capitania de Minas Gerais, o rei de Portugal separa Minas Gerais de São Paulo, criando uma capitania autônoma, uma capitania independente, a capitania de Minas Gerais, separando de São Paulo, criando então, mandando um governador específico para Minas Gerais. A mineração do ouro e de diamantes, já que a região de Minas Gerais não só tinha ouro, também tinha muito diamante, contribuiu para uma série de mudanças ali naquela região, cara, e não só na região, mas em todo o Brasil. E dentre essas mudanças, vamos destacar as seguintes, se liga: a ocupação e o povoamento de vastas áreas do interior do Brasil, como essa região de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, o fortalecimento da vida urbana
Antes a galera gostava mais de viver nos sítios e tal, não tinha muitas cidades, não tinha muitas vilas, então a partir disso começou a aparecer várias vilas e o fortalecimento dessa vida urbana com as vilas que foram montadas ali em Minas Gerais. Aconteceu também a mudança da capital do Brasil, que antes era em Salvador e mudou para o Rio de Janeiro em 1763, onde era o único porto por onde todo o ouro passava e ia para Lisboa. E o crescimento do mercado interno, já que aquela região de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, eles compravam os materiais de fora, coisas necessárias, né, que precisavam, essenciais. Então eles compravam com ouro em pó alguns produtos que vinham de fora. Por exemplo, do Nordeste aí vinha o gado, vinha o couro, vinha a farinha de mandioca. Do Rio de Janeiro vinham os africanos escravizados, vinham alguns produtos europeus como vidros, louças, tecidos, ferramentas. De São Paulo vinha o milho, vinha o trigo, vinha o melaço. Do sul vinha os cavalos, vinha o boi, vinha a charque. E isso tudo contribuiu para várias mudanças naquela colônia, ou seja, na colônia chamada Brasil. Enfim, pessoal, essas aqui são algumas revoltas que nós vimos até então, que é algumas revoltas que contribuíram para várias mudanças para o Brasil. E nós vamos observar que houve outras rebeliões, outras revoltas que aconteceram, que também tiveram um grande impacto nas mudanças que aconteceram aqui nessa colônia, aqui nesse Brasil, onde também elas fazem parte do processo de independência do Brasil. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essas revoltas, entendendo que essas revoltas fazem parte da história do Brasil e que são importantes nós lembrarmos, nós sabermos dessas revoltas, entendermos que elas fazem parte da nossa história. E é isso, pessoal. Estudem, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, falou, galera!